Olá, senhoras e senhores. Hoje eu gostaria de fazer algo diferente do que talvez vocês estejam acostumados. Em anos eleitorais como esse, talvez muitos políticos batam à sua porta dizendo que são cristãos, que estão alinhados com as igrejas, que defendem a família tradicional brasileira. Mas poucos deles param e se perguntam se, de fato, a política que eles defendem seria a política que Deus defende. Ou mais do que isso, quem se pergunta qual política Deus de fato defenderia e está disposto a lutar por ela. Nesse sentido, eu gostaria de analisar com vocês um texto de 1 Reis 20, muito pouco conhecido. E quanto a mim, não se preocupem, eu sou só um cavalheiro. Bom, Deus que me ajude, porque a palavra é dele, não minha. Antes de chegarmos ao texto, vamos dar um breve contexto. O livro de 1 Reis é o primeiro de dois livros dedicados a narrar como foi a história de Israel governada por reis, reis humanos e mortais. Como todo reino, o povo sofria as consequências da ação de seu líder e das ações dos líderes vizinhos. Em 1 Reis 20, Israel é governada por um rei chamado Acabe. Esse rei Acabe, para muitos estudiosos, é considerado o pior rei de toda a história de Israel. E ele tem de enfrentar a ameaça de outro rei, o rei Ben-Hadad, da antiga Síria, atacando a então capital de Israel, chamada Samaria. Leamos o texto. Versículo 1 do capítulo 20 de 1 Reis. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. Paremos aqui por um instante. Não sei se vocês estão lendo, estão vendo o que eu leio e vejo. No versículo 1, o rei Ben-Hadad da Síria não chega pacificamente, querendo dialogar, pensando em formas diplomáticas de resolver o conflito. Ele chega com os dois pés na porta, atacando e cercando a cidade que era a capital daquele reino. E no versículo 3 mostra um pouco mais das motivações dele. Não tinha uma motivação nobre. Ele simplesmente queria o dinheiro. Versículo 3. A sua prata e o seu ouro são meus,
e mais do que só o dinheiro, e o melhor de suas mulheres e filhos também. Ele não queria só o dinheiro, ele queria cooptar as pessoas para fazer quaisquer que fossem os propósitos dele. Mas continua esse comportamento, no mínimo estranho, porque no versículo 4 o rei Acabe responde: Que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. O rei da Síria não deveria ser senhor do rei de Israel em hipótese alguma? Ora, e mais do que isso, eu e tudo o que tenho somos teus. Meu Deus do céu! Rei Acabe se entregou mais a um rei estrangeiro do que ao próprio Deus que supostamente seu povo servia. O que o rei Acabe não sabia, ou então ignorava, eram textos como Provérbios 27:20, que dizem que, para algumas pessoas, os desejos no coração delas são como almas no inferno. Infelizmente, o inferno é um espaço bem grande e sempre cabe uma alma a mais. Do mesmo jeito, existem pessoas malucas que têm desejos perigosíssimos que nunca são satisfeitos e no coração deles sempre cabe um desejo a mais. E então o rei Ben-Hadad da Síria dobra a aposta. Mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. Bom, felizmente, nos próximos versículos, quando Acabe conversa com as autoridades, essas mesmas autoridades e todo o povo reconhecem que Acabe não pode aceitar que roube o dinheiro do palácio dos oficiais e tudo o que quisessem pelo caminho, incluindo mulheres e homens. Porém, a reação desses bandidos ao ouvirem um não foi recuar, foi atacar a nação de Israel de novo. E dessa vez eles não conseguem vencer de novo, e o rei inimigo da Síria antiga foge. Mas agora, livre novamente e devidamente reintegrado à sociedade, certamente o rei da Síria socializou o suficiente e foi curado de suas tendências criminosas anteriormente alojadas em seu coraçãozinho naturalmente inocente. Certo? Errado. Porque na próxima primavera o rei Ben-Hadad atacou o país de novo, mas perdeu de novo e finalmente foi cercado dessa vez. Então, a nação inocente que vinha sendo atacada e pilhada em defesa poderia então dar um basta àquele sujeito que mataria por ouro e prata e que cometeria 1001 crimes para fazer o que quisesse com os melhores homens e mulheres do país. Leiamos a partir do versículo 31. Seus oficiais, no caso os oficiais de Ben-Hadad, lhe disseram: Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Para quem não sabe, se vestir com pano de saco e colocar cordas no pescoço era uma forma antigamente de demonstrar que a pessoa se humilhava, nesse caso, diante de outra. Continuando, no versículo 32, vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: Teu servo Ben-Hadad
Agora é teu servo, né? Impressionante. Teu servo Ben-Hadad diz: Rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Irmão? O humilhante que te assassinaria comemorando para roubar o que é seu. Ele é seu irmão. Ai, ai, viu? Osso. Mas continuemos novamente. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Honrando o rei? Que o envergonharia sem pensar duas vezes? Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Opa, o histórico de guerra já era mais antigo. Por gerações, a Síria tinha roubado território de Israel. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Como assim? Além de roubarem território, esses sírios antigos não deixavam o povo simplesmente comercializar como quisessem? Parem e pensem um pouco. Isso não é só um reino qualquer, é uma organização armada que conquista território, aterroriza a nação para alistar os homens em seu exército e torná-los governantes de um exército que vai dominar a própria nação e para usar as mulheres para, bom, seus propósitos, seja lá quais forem. Enquanto roubam o dinheiro que vem pela frente. E se fosse hoje em dia, não deixariam o povo comprar um botijão de gás normalmente. Isso não é um reino inimigo. Isso é uma facção criminosa. Isso é, isso é a representação do que seria o Comando Vermelho, só que há uns 2.800 anos atrás. Contudo, se você parar para pensar, agora o líder dessa basicamente organização criminosa que roubaria, mataria, sequestraria, tomaria território e não deixaria ninguém comprar normalmente, foi enfrentado com o apoio de Deus, se você ler os versículos 13 e 14, só que eu pulei. Esse líder agora estava detido. E o juiz máximo de Israel, claro, não estou contando Deus nesse caso, poderia então finalmente julgar o invasor por tudo que ele fez. E o que Acabe disse? Continuando o versículo 34, Acabe disse: mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esse texto, eu me lembro muito do judiciário do nosso país. Lembro-me de juízes que soltam criminosos reincidentes, crendo que isso seria justiça. Lembro-me de autoridades que perdoam ladrões de facções criminosas, a não ser que as facções comecem a o roubarem, ou que seja de alguma forma de interesse dessa autoridade prender esses faccionados. Entretanto, talvez hoje a situação no nosso país esteja ainda pior, porque na Bíblia, o rei e a elite do funcionalismo público seria roubada primeiro.
e talvez por isso todos concordaram na Bíblia, em resistir à invasão com um conflito armado, ouvindo a Deus. Atualmente, porém, o povo que é roubado aos poucos. O Rio de Janeiro é quase que inabitável. O Ceará já tem cidades fantasma. E em São Paulo, você não consegue comprar gasolina normalmente. E só Deus sabe o que está por vir para o resto do nosso país. E com todo respeito, o presidente Lula nunca pareceu se importar. Eu, particularmente, acho que ele nunca se importou. Afinal de contas, chamou os traficantes de vítimas. Os traficantes de baixa patente acharam que tinham um diálogo cabuloso com esse presidente Lula. E o Lula já pediu desculpa? E senhores, não adianta pedir desculpa e não fazer o mínimo. Por que o Lula nunca declarou guerra contra o crime organizado? Lula é presidente. Ele facilmente poderia ter lutado contra as facções até o fim. Não sei se você se lembra, mas em 2019 o Sérgio Moro, basicamente sozinho, no Ministério da Justiça, não era nem presidente, ministério. Claro que teve também o efeito da guerra entre o PCC e o CV ter caído bastante, mas só o Sérgio Moro fez cair os assassinatos intencionais em 21% de um ano para outro. Sendo que em 2018, no ano passado, já tinha caído 11%. Imagine só quantas pessoas Lula poderia ter impedido de morrer. Que dados? Segundo o Atlas da Violência, mais de 1.150.000 pessoas brasileiros morreram desde 2003 até 2025 assassinadas. Todos os especialistas sabem que aumentos inesperados são causados pelas facções criminosas. Se esse combate às facções criminosas reduzisse em 10% esses assassinatos, que ocorrem principalmente na classe média e nos mais pobres, que moram muitas vezes em favelas, pelo menos uns 115 mil brasileiros ainda viveriam. E isso, senhores, é uma estimativa conservadora, tá? Se o Bolsonaro era genocida por não comprar vacina, e não nego que foi uma catástrofe a pandemia, tá? Mas se o Bolsonaro era genocida por não comprar vacina e eventualmente deixar os mais pobres morrerem primeiro, e o Lula? O Lula é genocida por deixar os pobres morrerem na mão do tráfico? O Lula é genocida por deixar no mínimo uma centena de milhares de brasileiros morrerem na mão de facções criminosas? É. Esse é o tipo de pergunta que eu me faço de vez em quando. Mas voltemos ao texto. Depois que o rei Acabe perdoa, inusitadamente, esse sujeito disposto a atacar e a destruir o país de Israel, Deus não fica calado. Deus dá a opinião dele. Gostaria de ler dos versículos 35 até o final, em 43. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: Fira-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: Como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E, logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: Fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu.
Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: Em pleno combate, teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: Vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Ok, muita coisa até aqui. Eu quero que vocês tomem cuidado para que vocês não façam paralelos que a Bíblia não está fazendo. Ok? Então vamos lá. Se vocês discordam de mim, por favor me avisem, mas o que eu vejo, não sei vocês, mas o que eu vejo é que, quanto a esse exemplo estranhamente parecido com o que seria uma facção criminosa, só que invadindo Israel, gerando uma reação numa autoridade que acaba falhando ao simplesmente soltar esses criminosos toda vez. E eu vejo um Deus, meu Deus, permitindo que um dos seus servos morra por desobedecê-lo, para deixar claro que, se a lei, se o combinado é que alguém seja preso e punido, caso consigam deter essa pessoa, ela deve ser presa e punida. Era para ser simples. Mas hoje em dia tem tanta audiência de custódia e tanto juiz de garantias que se garante que o policial vai ficar mais tempo na delegacia fazendo BO do que o meliante vai ficar preso. Meus irmãos, não pode ser assim. O rei Acabe, considerado o pior rei de Israel, sabia que uma situação com o inimigo querendo roubar, sequestrar e tomar território ilegalmente deveria ser tratado como uma guerra. Mas nós, por vários motivos, não sabemos disso. Então, por causa de 1 Reis 20, sim, eu defendo que bandido se prende e sem a possibilidade dele mandar no tráfico de dentro da cadeia, que isso acontece no Brasil, ou, se ele resistir, se for necessário, que o bandido seja morto. Então, é prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou. E eu digo mais, ou melhor, a Bíblia diz mais. Se o juiz fica soltando o bandido reincidente a seu bel prazer, esse juiz deveria ser punido. E não entendam errado o texto da Bíblia, não está dizendo que esse juiz deveria ser morto. Até porque, nesse contexto, era a lei que o povo tinha combinado com Deus, então era uma outra lei, não é a lei brasileira. E até mesmo no contexto da lei de Deus aqui, Deus deixa a oportunidade do sujeito pagar 35 quilos de prata. Então, não, a Bíblia não está defendendo a morte de nenhum juiz aqui, tá? Mas esse comportamento, teoricamente, é passível de punição. Então, voltando, eu acredito, senhores, que a Bíblia diria mais. Além de prendeu, matou, se juiz soltou, puniu. Prendeu, matou, soltou, puniu. Prendeu, matou, soltou, puniu. Prendeu, matou, soltou, puniu. Pronto.
E eu não falo isso só porque é o que eu acredito, mas principalmente porque é o que eu entendo que Deus, o Senhor dos Exércitos, gostaria para nós. É muito fácil políticos chegarem no ano eleitoral e dizerem que têm fé em Deus. Mas quantos, de fato, fazem o que Deus quer? Tiago já disse que fé sem obras é morta. Por isso, pessoalmente, você pode discordar, mas eu não acredito que o Lula seja cristão, perdoando o traficante e deixando zombarem das famílias cristãs brasileiras no carnaval. E eu não acredito que nem o Flávio Bolsonaro seja cristão. Por mais que um Bolsonaro se batize todo ano eleitoral, o que é no mínimo curioso, ele é frouxo. E se consegue guerrear contra o crime, ele não consegue nem dizer não para um projeto feminista que só vai gerar brigas inúteis entre os cristãos e entre todo o povo. Qual que é o ponto de um projeto que fala que misoginia pode ser qualquer coisa? Vão começar a gerar briga judicial porque um homem não se entendeu com uma mulher? Gente, ou melhor, que uma mulher não se entendeu com outra pessoa. Gente, esse tipo de coisa era para as pessoas resolverem entre si. Eu posso usar versículo, inclusive, mas isso é outra história. Portanto, senhoras e senhores, eu, particularmente, sinceramente, penso em apoiar o Renan Santos, porque ele é o único pré-candidato a presidente que, além de falar primeiro no Prendeu Matou, realmente tem um partido, a missão, que faz algo contra o crime, como o projeto de lei aumentando a pena para furto, roubo e receptação do Kim Kataguiri. Mas claro, votem em quem quiserem. Inclusive porque não estamos em período de campanha e pedir voto seria crime. E crime é coisa de traficante. Eu não peço voto de ninguém. Mas não mintam sobre o Renan Santos. Não caluniem nossa missão, tá? O nosso partido é favorável aos cristãos. Nosso partido é relevante. Nosso pré-candidato tem 5% de intenção de voto à presidência. E eu acredito, senhoras e senhores, que o próprio Deus concorda que criminoso e que traficante tem que ser preso e que, se resistir, talvez acabe morrendo. Bem como o próprio Deus concordaria que quem solta deliberadamente criminoso culpado reincidente deveria ser punido. E uma multa bem gorda talvez seja um ótimo começo. No mais, tomem cuidado esse ano. Não basta dizer que é cristão para de fato ser cristão. E que Deus nos ilumine e nos guie à verdade. Que Deus leve ao país, seja lá quem for, o melhor candidato. E, por favor, se eu estiver errado nesse raciocínio aqui, me avisem. Sintam-se livres para comentar. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e não se preocupem comigo. Eu sou só um cavalheiro.